Olá, bom dia. Está começando Saúde Algo Mais e no Dezembro Vermelho a gente aproveita para reforçar um tema que salva vidas, a prevenção e o cuidado no enfrentamento ao HIV. Com tantos avanços na medicina, hoje é possível viver com saúde, qualidade e até impedir a transmissão do vírus quando o tratamento é feito corretamente. Para atualizar todos vocês e esclarecer dúvidas que ainda persistem, a gente recebe a médica infectologista, doutora Priscila Alexandrino, que estava sumida, mas hoje veio aqui bater um papo com a gente. Bom dia, Priscila. Bom dia. Prazer te receber aqui Prazer para falar de um tema tão importante, né? Por vezes as pessoas passam a falar um pouco menos, mas tem uma relevância muito grande. Gostaria que você desse para a gente um panorama do HIV no Brasil atualmente. Vou falar um pouquinho dos últimos 40 anos. Vamos lá. E eu posso dizer que vivi essa história. Eu estudei no Hospital Gafreguini, o primeiro do Brasil a atender paciente HIV. Desde 1996, já faz um tempinho. Formei com 10 anos. E aí, o que acontece? De 1980 até 2025, nós temos no Brasil, entre pacientes HIV ou com AIDS, que são coisas diferentes, Claro. Pacientes, né, que têm o HIV apenas são portadores de um vírus, ou pacientes que já têm doença clínica, nós temos quase 1.680.000 pessoas. É bastante. Bastante gente. Que foram diagnosticados nesses anos, né, nesses 45 anos aí que nós temos de epidemia, né? E antes de 96, nós tínhamos um cenário, era pré-antirretroviral, terapia antirretroviral. Pré-TARV, né? Terapia antirretroviral de alta potência, que a gente chamou durante muitos anos. Então, nesse período, a mortalidade era muito mais elevada, a gente que tem um pouquinho mais de idade já vivenciou tudo isso, né? E a partir de 1996, quando há a introdução de um medicamento chamado Indinavir, que era um inibidor da protease, os pacientes, a Times coloca na capa a cura da AIDS. Não era a cura da AIDS, mas era um caminho. E esse caminho foi durante muito tempo muito importante para os pacientes que aderiram à terapia e que tomaram terapia antirretroviral. E passaram a sobreviver. Para ter uma noção, assim, eu fazia ambulatório de HIV no Rio de Janeiro, em 96, e a gente via os pacientes, 30% ficavam depois no ambulatório e a gente sabia que não tinha muito o que fazer. Verdade. Já em 2001, no ano que eu me formo, a gente já tem, assim, um cenário completamente diferente. A gente já tem terapia antirretroviral de alta potência, a gente já tem as grandes indústrias produzindo, depois a Fiocruz passa a produzir, e a gente tem um outro cenário. Apesar disso, mais de 400.000 pessoas morreram nesses 45 anos, o que é lamentável, Claro. né? Lamentável. Mas a epidemia, ela começa de uma maneira diferente, ela começa nos grandes centros urbanos, lá na década de 80, e com pessoas de alta classe social, econômica, cultural, e aí acaba acontecendo uma pauperização da epidemia, porque as pessoas com maior grau de educação, nível educacional, passam a saber as formas de prevenção e tal, e infelizmente, as classes sociais mais baixas são mais afetadas, e acontece um outro fenômeno, que é a interiorização do vírus. O vírus, ele vai dentro das pessoas. Sim. Né? Só que a partir de 1996, o que acontece? Que há uma diminuição da transmissibilidade. O que acontece é a terapia antirretroviral de alta potência e a gente consegue fazer uma supressão viral. Diminuir esse vírus, que se chamou muito tempo de carga viral indetectável, ou negativar a carga viral, e aí a gente consegue, então, que a transmissão seja menor. Então, muito se pergunta, carga viral indetectável não transmite? Né? Muita gente fala isso. Então, teoricamente, a gente não precisaria utilizar outros métodos preventivos? Lembrando que quando a gente faz a carga viral, uma foto, não é um filme. Em algum momento, a gente pode ter uma coisa chamada blipping, que é um escape virológico. E nesse escape virológico eu posso ter uma transmissibilidade. Portanto, a gente fala para associar métodos preventivos, mas a chance, hoje em dia, os estudos já mostram com muita segurança que carga viral indetectável é intransmissível. Então, esse Aliás, é um são panorama dois geral. temas que a gente tem observado, dois termos que a gente Uhum. observa muito, que é indetectável, intransmissível.
Isso, E fazem referência a isso que você está falando agora, né? Uhum. Justamente. E aí o Ministério vem com algumas problemáticas que nós ainda temos nos dias de hoje. Em 2025, o último boletim epidemiológico foi publicado ontem, né? Foi publicado em 1º de dezembro. Na verdade, fala sobre a transmissão vertical. Então, a gente ainda tem uma transmissão vertical importante no Brasil. E transmissão vertical, a transmissão está sempre relacionada de mãe para filho. Isso é importante. É importante falar. Então, assim, o pré-natal é fundamental. Infelizmente, algumas pessoas não fazem esse pré-natal, ou em alguns serviços ainda não se faz o teste, o que né, mesmo no momento do parto, a gente tem um Brasil diverso, né, com muitas regiões diversas. E é interessante porque até no boletim há uma menção a grandes centros, há muita transmissão vertical, o que a gente acha que não. Em São Paulo, na região sudeste. Porque dentro do próprio grande centro urbano há muitas realidades muito diferentes. Feito diagnóstico de HIV ou de AIDS. Como se fala? O que deve ser feito para prevenir a transmissão? Então, na Vamos verdade, falar sobre isso após o intervalo? Já sim. voltamos. No Hospital de Olhos, cuidar da sua visão vai além da tecnologia e inovação. Aqui você encontra atendimento humanizado e acolhedor. Com os melhores tratamentos para você enxergar um futuro melhor. Agende sua consulta. A SAD apresenta a você a ultrassonografia domiciliar, um serviço inovador que leva o exame até a sua casa. Nosso time de especialistas garante precisão no diagnóstico com apenas 2 horas para o resultado e toda a comodidade e o cuidado que você merece. Sua saúde merece um cuidado completo. A Oeste Saúde traz soluções descomplicadas para você viver um novo plano. Presença em mais de 30 cidades e 6 centros médicos próprios para simplificar o acesso à saúde de qualidade. Oeste Saúde. Viva um novo plano. Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo ASA Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o ASA garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico.
Com profissionais altamente especializados em um atendimento humanizado, a MS Visão oferece consultas, teleconsultas, exames e cirurgias em sua ampla rede de unidades físicas e móveis no Mato Grosso do Sul. Tratamento de catarata, glaucoma, retina, ceratocone, lentes de contato e outros. Com inovação, precisão e o mais importante, todo o cuidado com você. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. Rua Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cacemes, em Dourados. Estamos de volta com Saúde Algo Mais, hoje conversando com a doutora Priscila Alexandrino, médica infectologista, e nós conversamos sobre a prevenção do HIV/AIDS. Como se faz para prevenir a transmissão vertical, feito o diagnóstico na mãe? Então, acho que a primeira coisa, não esqueçam, durante a gestação tem que se fazer o teste, né? Sim, fundamental. Foi uma campanha muito grande no Ministério da Saúde, durante muito tempo, a campanha Fique Sabendo. Fique Sabendo é espetacular, porque você não precisa falar, na verdade, dar nome, nada. É anônimo, você vai lá, centro de testagem, você pode, serviço é público, gratuito, em todo o território nacional, você faz uma testagem. E no pré-natal, é obrigatório que se faça o teste anti-HIV. E não só no primeiro trimestre, né? Em vários momentos dessa gestação. Então, pelo menos 2 testes no início, no primeiro trimestre e no terceiro trimestre. E no momento do parto, né? Caso a mulher, principalmente, não tenha feito durante a gestação, não tenha sido acompanhada, a gente ainda tem a possibilidade de fazer no momento do parto e infundir a terapia antirretroviral durante o parto. E isso reduz muito a transmissão do HIV. Perfeito. Né? Então, assim, esse ainda é um desafio do Ministério da Saúde, a transmissão vertical. Temos ainda alguns outros desafios e tem se falado sobre PrEP, PEP. Fala um pouco para a gente do PrEP. A gente fala de PrEP, prevenção, né? Uhum. A gente sabe dos métodos usados, usar preservativo, enfim, questão de uso de seringas, essas coisas todas. Mas fala para a gente do PrEP, o que é o PrEP, né? Como ele funciona, quando ele deve ser utilizado. Bom, a gente tem o seguinte, profilaxia, pré-exposição. Então, a gente já faz, na verdade, a PrEP desde 2017. Já faz um tempinho. Já faz um tempinho. Mas ela ampliou muito, a partir da pandemia, 2021, 2022, houve uma ampliação disso no Ministério da Saúde. Você não precisa estar em grupo de risco, nem tampouco falar que você teve comportamentos de risco. Você pode chegar numa unidade de saúde e simplesmente falar que você gostaria de fazer uma profilaxia para exposição ao vírus HIV. Perfeito. E aí, a primeira coisa que vai se fazer é uma testagem. Eu muito vou falar de testagem, né? Porque é importante a pessoa saber o seu status sorológico. Né? O teste é muito simples, é como uma glicemia, Perfeito. Né? Então, assim, então, primeiro a gente tem que saber o status sorológico. O que é isso? Se a pessoa é positiva ou negativa. A pessoa sendo positiva, ela vai ser encaminhada para tratamento. Perfeito. A pessoa sendo negativa, ela vai, então, para profilaxia, pré-exposição, que são 2 antirretrovirais que ela vai tomar de forma contínua, vai fazer exames sequenciados e isso vai impedir que ela, então, se contamine com o vírus HIV. Né? E a profilaxia pós-exposição, que acontece muito também. Imagina que a pessoa teve algum comportamento de risco, ficou sabendo depois, e aí ela quer, então, tomar o antirretroviral. Idealmente, isso tem que ser feito até 72 horas após a exposição. Então eu vou amanhã, não precisa. Não, o ideal é até 2 horas. Mas é aceitável e a cada hora a gente aumenta o risco de contrair o vírus, tá bom? Então, assim, então existe a profilaxia pós-exposição. Então a pessoa pode ir a uma unidade de saúde e falar, eu tive um comportamento de risco e eu gostaria de tomar profilaxia pós-exposição. Mas existe um período entre o comportamento de risco e a ida à unidade de saúde para buscar? Então, assim, até 72 horas. Até 72 máximo. Horas. Porque a partir disso não vai ter mais sentido, não vai adiantar mais para o paciente. Perfeito. Mas, assim, o ideal é que seja logo no primeiro dia. Claro. Quanto mais próximo do momento da exposição,
maior efetividade vai ter o tratamento. Qual a efetividade? Então, ela pode chegar a índices muito, assim, até 98%, assim, muita coisa, muito né? efetiva. Mas quanto antes ela vai tiver iniciado, tá bom? Mas, assim, o ideal é que a pessoa faça a sua sorologia e que ela evite comportamentos de risco sequenciados e tudo. E que, na verdade, se acontecer, é importante saber que existe essa alternativa e que ela é para ser usada. É importante isso. Quase 98% dos casos de transmissão no Brasil ainda são sexuais, né? Fora as transmissões verticais, que a gente está falando de mãe para o filho, ainda existem muitos casos sexuais. Em 2024, no Brasil, houve cerca de 38 mil casos novos diagnosticados. Portanto, a gente ainda fala de uma epidemia razoavelmente importante, prevalente em nossa sociedade. Por isso, a gente precisa falar sobre PrEP, a gente precisa falar sobre PEP, então, a profilaxia pré-exposição, a gente precisa falar sobre profilaxia pós-exposição e a gente precisa falar que tem tratamento, né? E a gente ainda vê subdiagnóstico, infelizmente. Então, a gente ainda vê em muitas regiões, inclusive em grandes centros, que muitas vezes as pessoas procuram atendimento médico com várias manifestações clínicas que são sabidas de serem ocasionadas em pessoas que estão com a imunidade deficiente por alguma razão e pode ser HIV, e nem se aventa a hipótese de ser HIV. O que explica o aumento de casos entre jovens? Bom, os jovens não viveram o que nós vivemos. Eles não viram pessoas morrerem de HIV. Foi pesadíssimo. Eles não viram Cazuza, 80, 90, Sandra Breia, Lauro Corona, né? Então, eles não tiveram essa experiência que Fred nós tivemos, Mercury, que eu tive, de atender essas pessoas. Terrível, né? Há pouco desesperador, tempo, né? Desesperador. E desesperador, assim, eu finalizava o ambulatório, eu lembro muito jovem, tinha 20 anos, eu entrei na faculdade com 17. Com 20 anos, eu lembro, assim, de estar na enfermaria e pacientes, assim, com 21 e tudo, e eu sabia que não tinha o que fazer. Pouco se podia fazer. A gente tinha, a expectativa de vida era em torno de 6 meses. 6 meses da data do diagnóstico até o óbito. Hoje, sabe qual é a expectativa de vida? Igual a nossa, se houver supressão viral sustentada. Ou seja, se ele mantiver o tratamento e tiver uma carga viral indetectável. Vamos falar sobre isso após o intervalo? Vamos. Já voltamos, fiquem com a gente. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. Cerdil, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Cerdil é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Cerdil, diagnósticos avançados e atendimento responsável. Com 18 anos de experiência, a Coptec é líder em soluções tecnológicas, com locações de impressoras, computadores, notebook, totens e telas interativas. São mais de 17 mil equipamentos ativos e uma equipe técnica altamente especializada, garantindo suporte ágil e insumos sempre disponíveis. Coptec, presença que fortalece, soluções que impulsionam. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados.
Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. O Laboratório Sabin possui 9 unidades em Campo Grande e um atendimento que prioriza a necessidade de cada paciente. E com o serviço #VemSabin, você pode realizar seus exames e vacinas em casa, no trabalho ou na maternidade. Sabin, o seu cuidado é a nossa inspiração. Cuidar da sua saúde começa com um diagnóstico preciso. Na ProExames, unimos tecnologia de ponta a um atendimento humanizado, oferecendo exames e laudos de alta qualidade. Nossa equipe especializada está sempre pronta para garantir um atendimento seguro e eficiente. ProExames, diagnósticos confiáveis, cuidado de verdade. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, falando sobre HIV/AIDS com a doutora Priscila Alexandrino, médica infectologista. Priscila, como é que está o tratamento da AIDS? Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem um tratamento que é muito efetivo. A gente consegue supressão viral, ou seja, sustentada. O que é isso? Eu consigo negativar essa carga viral e o paciente vive uma vida absolutamente normal, com uma boa qualidade de vida. Tem um estudo muito interessante, quando atendia muitas pessoas no ambulatório, e eu costumava dar muito diagnóstico, e é sempre um momento, né? Por mais que a pessoa sempre começava falando assim, você sabe por que você está aqui? Uhum. Você tem alguma dúvida e tal? E aí a gente criava um vínculo e tive pacientes por 20 anos, 25 anos, com quem muito mais eu aprendi do que ensinei, com certeza. E aí, em algum momento, a gente falava, eu falava para eles, sabe que tem um estudo, e é verídico isso, que homens que têm HIV e fazem consultas regulares e que têm supressão do vírus, vivem mais, com homens com mais de 60 anos, vivem mais do que homens que não têm HIV e têm mais de 60 anos. Eles falavam, não acredito, doutora. Verdade, por quê? Porque eles vão à consulta médica. E eu não pedia só a carga viral, o CD4, eu pedia PSA, e aí toda a natureza. Toda a né? natureza, eu pedia um eco, e aí a gente conseguia ter uma expectativa de vida maior. Claro. Isso quer dizer, eu citei esse estudo para a gente falar que hoje em dia, se a pessoa conseguir controlar esse vírus, né, tomar o remédio adequadamente, a medicação adequadamente, fazer suas consultas regulares e ter uma vida saudável, e aí serve para todo mundo, né, fazer sua atividade física, comer bem, ter uma vida boa. A expectativa de vida lá da década de 80, que era de 6 meses da data de diagnóstico, passou a ser a mesma de uma pessoa sem HIV. Que é fantástico. Né? Fantástico. O que é que tem
né, de Uhum. perspectiva futura para o tratamento, para a prevenção, enfim? Temos perspectivas ótimas. Assim, a gente tem caso de cura, e eu queria falar isso aqui porque, assim, muitos me perguntam sobre isso. Claro. E como foi essa cura, né? A gente, na verdade, tem um caso de um indivíduo que tinha HIV e que ele teve uma outra doença, um tipo oncológico, um tipo de câncer na medula óssea. E aí ele fez a supressão da medula e recebeu a medula de um paciente que tem uma mutação que o vírus não penetra na célula, tá? E aí ele ficou curado do HIV por anos a fio, sem terapia antirretroviral, com carga viral indetectável de forma sustentada, sem a medicação. Né? A gente acredita que isso seja realmente uma cura, mas isso não se faz em saúde pública, Sim. porque você não vai ter compatibilidade e tudo. Então, assim, e a gente tem no nosso organismo, as pessoas que têm HIV, o que a gente chama de santuários. Mesmo que a gente... mas eu tinha uma teoria que se você tivesse carga viral de maneira negativa, de forma sustentada, por 10 anos, teoricamente você estaria curado. Só que isso não é verdade. Porque nesses santuários, que são alguns linfonodos, e principalmente trato gastrointestinal, quando você tira o remédio, tira a medicação, eles voltam o vírus para a corrente sanguínea. Pulam para o sangue, né? Exatamente. A gente chamava isso de santuários. Isso, lamentavelmente. Então, por isso é difícil. Mas, assim, tem muita perspectiva de vacina, de medicações injetáveis a cada 3 meses. Legal. Então, assim, hoje já temos uma doença crônica, absolutamente controlável, com uma expectativa de vida igual à população em geral. Então, eu que pude viver isso, eu que pude viver, assim, esse pedacinho. Vida sexual entre casais soro discordantes. Isso. Então, se houver, a gente sempre vai, na maior parte das vezes, a gente vai indicar a testagem regular e muito provavelmente a PrEP. Né? Se uma das pessoas tiver carga viral negativa, de forma sustentada, muito provavelmente a gente vai falar que dificilmente vai haver transmissão, ainda mais que o outro vai estar tomando a PrEP. Então, é bastante seguro. Mas a gente tem que falar que é uma foto, não um filme. Então, eu sempre falo isso, né? Então, é como a hemoglobina glicada, né? A hemoglobina glicada é mais o filme e a glicose. Quando a gente mede a glicose naquele momento, é uma foto, né? Daquele momento. É uma foto daquele momento. Então, é isso. Assim, a gente vai indicar a PrEP para um dos dois, um dos soros discordantes, para quem é negativo. A gente vai tratar e manter carga viral sustentada, negativa sustentada, no outro indivíduo. Basicamente isso. Ainda persiste o estigma social em relação à doença? Demais. Ainda, né? Isso ainda é uma coisa, assim, depois de 40 anos, né, ainda, uma das primeiras coisas que eu sempre falava na consulta era assim, vamos combinar uma coisa, você não precisa falar para ninguém e eu não vou falar para ninguém. Você vai para casa, você não fale para ninguém agora, você pense se você vai querer falar para ninguém, porque as pessoas nunca mais vão esquecer isso. Então, assim, infelizmente, né? Porque a gente pode falar que, não, é tudo normal, tudo, mas ainda vivemos nessa sociedade e a nossa sociedade tem preconceito, porque começou de uma maneira diferente, começou de uma maneira muito ruim, as pessoas morriam muito e tal. Dramática mesmo. Essa minha professora falou para mim que ela foi na casa de um paciente HIV, uma vez teve uma chuva e tal, lá no Rio, e ela foi na casa e ela sentou, bebeu água, e na época, 1985, ninguém bebia água. Não, num copo de uma Mal pessoa encostava, que tivesse... Né? Exatamente. Então, assim, é dessa situação para a situação de hoje. Muito melhorou, mas, assim, a gente ainda tem muito que evoluir como sociedade. Priscila, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no Saúde Algo Mais. Né? A gente estava com saudade de você. Eu também. Né? E sempre você muito atualizada, comunica com muita facilidade, isso é muito importante. Obrigada. Obrigado mesmo pela sua presença aqui no Saúde Algo Mais. Obrigada. Obrigada, gente. E obrigado a vocês que nos acompanham todos os dias aqui na TV MS Record, nessa missão que a gente tem de compartilhar informações que ajudem a melhorar o seu dia a dia. Um grande abraço, até o próximo Saúde Algo Mais.